Agora eu quero trazer um assunto que repercutiu bastante desde a última semana e que traz e remete ao conceito de democracia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais para se posicionar sobre o conceito de democracia. A gente já tem os tweets que foram publicados por Gilmar Mendes aqui para que você acompanhe junto comigo e eu vou lendo para quem nos ouve. Ele fez várias publicações, aquele famoso segue o fio do Twitter, mas a gente trouxe os principais. O conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia apta a aceitar qualquer conteúdo. E aí, em uma outra parte, o ministro Gilmar Mendes coloca o seguinte, ali no 4 de 5. No Brasil, foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados, como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. E aí você está falando, mas por que será que o ministro Gilmar Mendes fez essa publicação? Bom, elas foram ali feitas justamente depois de o presidente Lula defender mais uma vez a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, numa entrevista que ele deu semana passada à Rádio Gaúcha. Vamos lembrar você esse trecho para depois botar todo esse combo no nosso debate. Temos aí o trecho? Opa, já já a gente coloca então. É assim mesmo, a gente vai organizando tudo aqui, a parte técnica, mas enquanto isso vamos jogando aqui o conteúdo. Olha só, o que disse Lula então, né? Temos aí já, desculpa, diretor, que falou aqui comigo. Ah, tá. Já vamos trazer para vocês, então, Lula falando que é uma questão relativa, que a democracia da Venezuela, por exemplo, já teve mais eleições do que aqui no Brasil. Lula já fez um encontro lá atrás com o presidente Nicolás Maduro, o recebeu com todas as pompas e foi extremamente criticado por isso. O que está faltando entre o PT e o Lula? Fazer uma DR e debater essas questões que já foram corroídas e principalmente afastá-las do discurso atual, Gustavo Segré? Eu não vejo, o PT está de acordo com isso. O PT defendeu absolutamente no Fórum de São Paulo, que é o organizador, essa questão da democracia da Nicarágua, da Venezuela, da Cuba. Eles comemoram o sucesso da Revolução Cubana. No ano que vem, em 2024, vão fazer uma festa gigantesca comemorando 65 anos. De novo, não é uma fala minha, é uma fala do Fórum de São Paulo, do sucesso da Revolução Cubana. E eu buscava pessoas que me diziam qual foi o sucesso. Quando tinha $13.500 de PIB per capita antes da Revolução, hoje é o segundo país mais pobre depois do Haiti. Quando você tem um país como Cuba, que em 1951 foi o primeiro país no mundo a ter um hotel Riviera com ar-condicionado. Hoje não tem. Foi o primeiro país que recebeu o carro, o automóvel dos Estados Unidos foi para Cuba. E hoje toda a gama de carros lá é de 1950. Então, eles estão de acordo com essa questão. Defendem a democracia venezuelana, considerando que se tem. Mas de vez em quando o Lula manda outras coisinhas no outro sentido, porque na sua apresentação no Fórum de São Paulo, o presidente Lula mencionou que a democracia consistia na alternância de poder. E aí você tem, que alternância? Qual alternância tem a Venezuela? Qual alternância tem Cuba? Qual alternância tem Nicarágua? Não é democracia. Piperno, lá atrás Lula falou de narrativa, né, ao mencionar a suposta democracia da Venezuela ou então a ditadura da Venezuela. Agora ele fala em relativizar a democracia, algo que o ministro Gilmar Mendes, mesmo que indiretamente, não citando o Lula nessa publicação, criticou. E você, como é que analisa a postura de Lula e também a de um ministro do STF indo diretamente assim nas redes sociais? Inicialmente, parabéns ao ministro Gilmar Mendes. Ele tem que ser um intransigente defensor da democracia, até porque a Constituição brasileira, inclusive, diz isso, e mais do que o que está escrito na Constituição, é uma questão de princípios. Não se pode tergiversar em relação a isso. Lula tem que entender o seguinte: ele, como alguém que veio da esquerda, e muitos de nós aí, ele combateu várias das ditaduras aqui da América do Sul do século passado. A América do Sul é um pedaço atrasado do mundo. A América do Sul fica cada vez mais distante do mundo desenvolvido em todas as questões econômicas. E aqui na América do Sul, todos os países tiveram ditaduras de direita no século passado. Todos. Eu já cansei de falar aqui, não vou de novo encher a paciência da nossa audiência para citar nomes de ditadores. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim.
todos. A culpa da miséria da América do Sul, da pobreza da América do Sul, é principalmente dessa turma. Hoje em dia se erra muito também. Governos de esquerda, alguns são ruins, como essa vergonha que é a Venezuela, é verdade. Então por que Lula insiste nisso, Piperno? Então, esse é o erro mais grotesco que o político Lula insiste em repetir. Eu não sei que tipo de solidariedade o Lula desenvolveu com esse regime, que é uma mancha, inclusive, no currículo das esquerdas aqui da América do Sul. Vamos trazer o trecho de Lula agora, tá pronto, tá no jeito. Deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela 3ª vez. Eu não consigo entender de que forma que a democracia pode ser uma para você, outra para você, outra para você e outra para mim. Se fosse assim, a gente estava todo ferrado aqui. Mas ali o jornalista, né, que eu entrevistava, fez uma intervenção muito importante. A democracia, as várias eleições ou trocas de poder não garantiriam, por exemplo, que estivesse numa democracia. Mas como é que você enxerga justamente a interpretação de Lula na hora em que ele é questionado, Gani? Veja, democracia é uma das palavras mais desgastadas dos últimos tempos. Não quero dizer nada, mas é uma palavra que pega bem. Todo mundo fala, eu sou a favor da democracia, e as pessoas perderam a ideia do sentido original da palavra, inclusive o presidente Lula. Então, na cabeça dele, a Venezuela é uma democracia porque o Lula aposta nesse regime. Ele só não implementou isto no Brasil porque há instituições fortes no Brasil, empresários, mercado financeiro, justiça, imprensa, que freiam esse tipo de movimento. O Lula foi fundador do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro, um ditador sanguinário fascínora cubano, que já morreu. Então, o Lula endossa esses regimes, Piperno, porque o Lula acredita nisso. O Lula, ele mesmo falou, Piperno, quando alguém me chama de comunista, é um elogio. O Lula, no seu DNA, ele é um comunista, ele é um socialista e ele endossa esses regimes e fala democracia porque é uma palavra bonitinha, mas ele não é um democrata de fato. Eu vi aqui que o Piperno reagiu por quê, Piperno, a fala do Gani? O que ele falou porque aqui que é inconsistente? inconsistente? De fato, fala muitas bobagens. Inclusive, esse conceito de democracia relativa é de mais um ditador brasileiro, Ernesto Geisel. Veja, o Lula, ele cresceu em um ambiente de luta contra a ditadura, de luta contra o fascismo brasileiro. Ué, e aqui na América do Sul, e aqui na América do Sul, todo mundo... O que ele fez de fato, Piperno? O que ele fez de fato? Sindicalista lá, não fez nada de fato. Exatamente. Vivia ali, não trabalhava, ganhava dinheiro. Que se insurgia contra a ditadura, contra o mais nefasto assassino. E aí, na década de 90... Era um rival, um adversário do mais assassino regime político que nós teve. Piperno, mas aí não se torna tão incoerente justamente ele que teve essa luta tão grande contra a ditadura, agora adotar um discurso como esse de defender a Venezuela? Concordo contigo, é um discurso que não tem amparo naquele Lula, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80, que lutava contra aquele regime sanguinário do Brasil. Se fosse um Bolsonaro que é fã, por exemplo, de Ustra, eu entenderia. Né? Ele fala, eu sou fã do Ustra, um reconhecido torturador. Sim. O Lula não faz isso. Agora, ele, em compensação, defende um regime nefasto e inescrupuloso como é o regime de Maduro. Só que o Bolsonaro não foi fundador de um Foro de São Paulo, de uma organização que apoia explicitamente socialismo, comunismo e ditadura. Para o Lula, o que vale é o seguinte, ditadura é só de direita. Agora, se é ditadura de esquerda, aí é democracia. É isso que assim ele pensa. Ele não foi, de fato, um fundador, mas ele foi, Bolsonaro, um lambibotas de um regime fascínora. É isso.